Henker que vive duas vezes. Capítulo 464. Bureau Central, 6. 1. Vamos lá. 2. Um aperto. 1. Vamos. 2. Um aperto. Cada vez que Yeon-woo passeava, os jogadores cujas testas tocavam o chão tremiam. Todos eles ostentavam olhos pretos. Porra, de onde esse cara veio? Bastardo monstruoso, o sistema está realmente bloqueado para ele? Quando ele vai nos deixar ir? Ah, minha cabeça está sendo esmagada. No início, eles ficaram entusiasmados com a chegada de um novato. Eles planejaram dar ordens a ele e usá-lo para aliviar o estresse da mineração, mas assim que tentaram importuná-lo, algo brilhou e eles viram estrelas, o que era impossível na caverna. Antes que eles percebessem, eles caíram no chão. Os mais velhos, que estavam assistindo por trás, vieram correndo, cheios de raiva. A luta que veio depois foi: lute, minha bunda. Foi uma surra unilateral. Como poderia ser chamada de briga? O recém-chegado praticamente voou e era difícil acreditar que ele não estava usando o sistema. Apesar de estar cercado por dezenas de jogadores fortes, ele nem piscou enquanto derrotava todos eles. Até o químico, a quem chamavam de rei, recebeu 2 olhos roxos e foi forçado a enfiar a testa no chão. Manter as mãos juntas atrás das costas e apoiar-se apenas com a cabeça e os pés não era algo que os humanos deveriam fazer. E foi apenas graças ao fato de não terem afrouxado o treinamento individual que não o fizeram cair imediatamente. No entanto, mesmo depois de horas, eles não foram autorizados a mudar de posição e foram forçados a gritar outro slogan. Porra, outro punk como o rei marcial. Os outros empalidecerão quando ouviram um preso murmurar para si mesmo: merda. Caramba, ele vai morrer. Mas, HM, você conhece meu professor? Professor? Todos os presos viraram a cabeça para olhar para Yeon-woo. Todos ficaram pálidos. O discípulo do rei marcial? Todos eles se lembraram de como o rei marcial havia causado uma grande confusão há muito tempo, e até se lembraram do jeito que ele riu ruidosamente na época. Então é por isso. O rei marcial? Não. Caramba, esse cara enviou seu discípulo para nos matar. Ah, esses punks. Eles queriam chorar. Levantar. Yeon-woo lhes deu liberdade algumas horas depois disso. Todos eles tinham olheiras, fazendo Yeon-woo rir incrédulo. Ele só planejou espancar os 3 que brigaram com ele. Mas antes que percebesse, estava brigando com a maioria dos presos na caverna. Foi a primeira vez em muito tempo desde que ele teve uma luta puramente física. Então ele gostou demais. Quando ele lutou contra o último jogador, que provavelmente era o líder deles, foi divertido porque o jogador era bastante habilidoso, diferente dos outros. Mas Yeon-woo ainda o derrotou com apenas 5 movimentos. Mesmo enquanto estava coberto de poeira, o jogador olhou carrancudo para Yeon-woo como se fosse correr até ele no instante em que mostrasse alguma fraqueza. Eu não sabia que o executor das areias quentes estaria aqui. Ele já estava esquecido há muito tempo, mas já atuava na torre antes do governo dos 9 reis. Ele ganhou fama por massacrar Henkers nas montanhas pesadas do 51º andar e, embora não fosse tão poderoso quanto o Black Dawn do exército do diabo e o filósofo vermelho sangue da tribo de um chifre, ele era tão forte quanto o imperador Gula e Magno. Ele desapareceu repentinamente quando a Era dos 9 Reis amanheceu, e descobriu-se que ele estava nesta caverna. Dizem que alguns presos às vezes se tornam guardiões. Ele está querendo isso? Estava aqui. No entanto, era verdade que os presos da caverna de Yaanek eram todos jogadores de classificação A, já que a prisão era administrada diretamente pelo Bureau Central. Isso significava que todos os presos aqui eram jogadores habilidosos que tinham o direito de agir de forma arrogante, embora Yeon-woo tivesse acabado de espancar todos eles. Químico. O que? O executor de areias quentes, Chemical, continuou a encarar Yeon-woo. Faça o meu também. Os presos tinham uma cota de pedras para extrair todos os dias, mas a mineração não era a única forma de preencher a cota. Os Bridgeheads não se envolviam com os negócios dos presos. Então Yeon-woo estava dizendo ao Chemical para administrar sua cota para ele. Chemical já havia sido objeto de medo, mas agora estava reduzido a um subordinado. Suas têmporas se contraíram de aborrecimento. Deixe comigo, disse ele com a voz tensa. Bum, bum. Ele não tentou esconder sua raiva enquanto se afastava, levando seus subordinados com ele. Porém, apesar de sua atitude rebelde, ele não disse que não faria isso. Nosso mestre está roubando dos menos afortunados. Uau! A rainha do verão também tentou controlar o carrasco das areias quentes, roubando pessoas assim. Rei Temper, você é a cereja do bolo. Yeon-woo considerou usar Meteor Sword Art em Shannon, então decidiu simplesmente ignorá-lo. Ele observou os presos seguindo Chemical enquanto olhavam para ele. Controle de pensamento. Olhos dracônicos. O RRRNG. De repente, o ar ao redor de Yeon-woo estremeceu e mensagens surgiram na sua frente. O sistema Etman suspenso foi parcialmente ativado. Parte dos efeitos do palco foram removidos. Você recuperou um pouco de força. Você recuperou alguma destreza. A habilidade, Olhos Dracônicos, foi ativada para observar os presos. Yeon-woo controlou seus pensamentos para recuperar parte de suas habilidades enquanto examinava rapidamente os presos. Então,
Isso não é bom o suficiente. Seu irmão disse que o Lorde Vampírico não havia perdido sua força máxima. Na verdade, ela até melhorou. Isso significava que ela não estava mais limitada pelo sistema. Se ela tentasse esconder sua presença, ninguém seria capaz de encontrá-la. E ele disse que o Lorde Vampírico poderia mudar o rosto dela. Sua habilidade característica, Máscara dos Mortos, poderia forçar memórias e identidades de almas mortas para criar uma máscara. Era sabido que a Lorde Vampírica vivia atrás de máscaras já que era alvo de muitos inimigos. Se ela escapasse dos limites do sistema e também pudesse usar a Máscara dos Mortos, era certo que ela estava usando uma máscara e se comportando como outra pessoa. No entanto, ela não seria capaz de escapar completamente dos olhos dracônicos e dos olhos dourados ardentes, que buscavam a verdade. Seria melhor se ele pudesse recuperar todas as suas habilidades para encontrá-la com mais facilidade, mas nada de bom resultaria em atrair mais atenção, considerando a vigilância pesada. Claro, isso não significava que ele não tivesse alguns suspeitos. Na verdade, ele tinha 4 em mente. O primeiro foi Chemical, que estava olhando para ele. Foi dito que os faróis não brilham em suas próprias bases, então se ela assumisse a identidade de uma pessoa famosa como o Carrasco das Areias Quentes, seria mais fácil para ela se esconder. No entanto, depois que Yon-Woo lutou com ele riscou seu nome da lista. Os olhos dracônicos teriam encontrado algo, mesmo estando enfraquecido. O segundo suspeito era o Halfling que seguia a química, Mary, carregando uma cesta de pedras. Ela era uma garota que fazia pequenas tarefas para Chemical e seu grupo. Mas ela é forte, o suficiente para derrotar Chemical facilmente. Sob a máscara inocente havia uma força oculta cujos limites Yon-Woo não conseguia ver. Quando ela encontrou os olhos de Yon-Woo, ela rapidamente olhou para o chão como se estivesse com medo, mas seus olhos estavam tranquilos. A terceira era uma elfa negra magra, Gilf, que estava minerando em um canto sem qualquer interesse no que estava acontecendo ao seu redor. Ela estava fazendo as coisas sozinha, como se não gostasse de se misturar com os outros internos. Mas ela está se concentrando no centro das veias da mina com sua picareta. Isso significa que a compreensão dela sobre as pedras lágrimas de sangue é diferente das outras. Na superfície, ela parecia fraca e cortou lentamente. Mas seu controle de força e a qualidade das pedras lágrimas de sangue que ela extraiu estavam todos em um nível diferente dos outros. O fato de os outros presos não terem percebido isso significava que ela era de alto calibre e escondia completamente suas habilidades. Se ela não é o Lorde Vampírico, ela é alguém obcecado em obter as pedras lágrimas de sangue. Pelo que ele sabia, os elfos negros tinham um grande conhecimento de diferentes rochas e minerais por causa de uma vila subterrânea em seu planeta natal, Nidavellir. Era possível que ela realmente fosse uma elfa negra. O quarto era aquele que me observava. Era aquele que estava seguindo Yon-Woo por ordem de Tarnek. Yon-Woo não conseguiu descobrir quem era porque não conseguiu abrir corretamente seus olhos dracônicos. A pessoa estava tentando se esconder, mas não conseguia escapar dos sentidos aguçados de Yon-Woo. Com base nas habilidades que possuíam, era provável que fossem tão fortes quanto o químico com o sistema instalado. O que os 4 suspeitos tinham em comum era que eram opacos e escondiam claramente a sua força. Devo testá-los? Yon-Woo queria entrar em conflito com todos eles, mas rapidamente balançou a cabeça. Não, então meus planos de abordar Laplace silenciosamente e retornar com o ingresso irão falhar. O Lorde Vampírico estava escondido há mais de 100 anos por algum motivo desconhecido. Se ele a incomodasse, ela poderia ficar descontente. E se eu causar problemas aqui, Tarnek irá intervir imediatamente. Serei impedido se me mover precipitadamente. Yon-Woo estreitou os olhos. Seria mais fácil se eu pudesse convocar Lana. O amor do Lorde Vampírico por sua família era tão grande que ela procurou Jeong-Woo pensando que ele era filho de Lana. Se Yon-Woo usasse a invocação dos mortos para ligar para Lana, o Lorde Vampírico reagiria. Mas isso também estava longe de agir silenciosamente. Se quem o observasse não fosse o Lorde Vampírico, ficaria óbvio que ele ainda poderia usar seus poderes. Não havia outra maneira de encontrá-la se não continuar observando todos eles? Espere, talvez houvesse um. Posso simplesmente sequestrar todos os suspeitos. Ele poderia evitar a interferência de Tarnek fazendo coisas longe de sua vista. No entanto, isso significaria realmente ferrar o Bureau. Ele só os deixaria mais irritados, o que não era bom, já que eles já estavam furiosos por ele ter destruído o 51º andar. Ele não queria fazer isso porque não queria ser marcado como inimigo. Desde quando você se preocupa com coisas assim? Mas Shannon também não estava errado. Yon-Woo olhou contemplativamente para o teto. O mestre estava bem mesmo depois do que fez. A bagunça que eu fizer aqui provavelmente será culpa dele também. Concentrando a consciência. Ele começou a mover sua consciência adormecida para despertar a pedra do pecado e o coração do dragão. A aura que ele liberou sacudiu o ar. Os presos minerando de longe e até mesmo os Bridgeheads pararam o que estavam fazendo para olhar para ele. A mensagem de que o sistema Etmin foi recuperado apareceu. Seguirei os passos do meu professor, então o que pode dar errado? Seus olhos dracônicos podiam ver as imperfeições se dividindo no teto e nas paredes. Eram as veias das pedras lágrimas de sangue. Yon-Woo colocou a mão em um deles. Você disse que seu professor era inútil, mas você apenas vai segui-lo. Ele derramou seu poder mágico nas imperfeições.
Rumo. Poeira choveu do teto trêmulo. A caverna estava prestes a desabar.